Os terremotos são fenômenos geológicos intrigantes e suas causas são igualmente complexas. A razão por trás dos terremotos é o movimento das placas tectônicas. Imagine a crosta da Terra como um quebra-cabeça, composta por peças e placas. Essas placas estão em constante movimento, colidindo, se afastando e deslizando uma sobre outra. Esse movimento gera tensões nas rochas da crosta terrestre. Quando essas tensões se acumulam e finalmente são liberadas, ocorre um terremoto. Essa liberação de energia pode ser incrivelmente poderosa e é a razão pela qual sentimos a Terra tremer sob nossos pés. Onde os terremotos ocorrem com mais frequência? Muitos de vocês já ouviram falar do Anel de Fogo do Pacífico. É uma área que circunda o Oceano Pacífico e é conhecida por ser altamente sísmica. Por quê? Porque é uma região onde várias placas tectônicas se encontram, criando condições ideais para terremotos. Mas os terremotos não se limitam apenas ao Anel de Fogo. Eles podem acontecer em qualquer lugar onde haja movimento de placas, como ao longo de falhas geológicas. Portanto, a atividade sísmica varia de acordo com a localização geográfica. Agora, vamos falar sobre como medimos os terremotos. Existem duas escalas importantes, a escala Richter e a escala Mercalli. A escala Richter nos ajuda a determinar a magnitude do terremoto. Quanto maior a magnitude, mais poderoso é o terremoto. Por exemplo, um terremoto com magnitude 5 é mais fraco do que um com magnitude 7. Por outro lado, a escala Mercalli avalia os efeitos do terremoto em diferentes áreas. Ela vai de 1 em número romano a 12 em número romano, avaliando os danos catastróficos. Isso nos ajuda a entender como um terremoto afeta as comunidades locais. Bem-vindos ao canal Ciência Revelada. Hoje aprenderemos um pouco mais sobre os terremotos e veremos os 6 maiores terremotos da história. E além disso, um fato curioso sobre esse desastre natural. Preparado? Então vem comigo! Número 1. Terremoto do México. Ocorreu em 1985, com magnitude de 8,1 na escala Richter, entre 7 e 9 na escala Mercalli. Esse terremoto devastou a cidade do México, deixando uma trágica marca na história. O terremoto foi um dos eventos mais devastadores da história do México. Aconteceu em 19 de setembro de 1985, às 7h19 da manhã, horário local. O epicentro do terremoto estava localizado no Oceano Pacífico, a cerca de 350 quilômetros a oeste da cidade do México. O terremoto causou uma tragédia imensa. Estima-se que entre 10 mil e 30 mil pessoas perderam a vida como resultado direto do terremoto e dos deslizamentos de terras subsequentes. A cidade do México, com uma população de mais de 18 milhões na época, sofreu graves danos. Prédios, estruturas e vias foram severamente afetados. O evento também causou danos significativos à infraestrutura da cidade, incluindo estradas, pontes e sistemas de água e esgoto. A reconstrução após o terremoto do México em 1985 foi um desafio monumental. Levou vários anos para que a cidade se recuperasse completamente dos danos. O governo mexicano e a comunidade internacional forneceram assistência e recursos para ajudar na reconstrução. 2. Terremoto do Japão. Em 2011, com magnitude de 9,0 na escala Richter, é um dos eventos sísmicos mais notáveis da história recente, pois foi este evento que desencadeou o desastre nuclear de Fukushima. O terremoto e o tsunami resultante causaram uma tragédia humana significativa.
Estima-se que mais de 15 mil pessoas perderam a vida, tornando-se um dos terremotos mais mortais da história do Japão. Milhares de outras pessoas ficaram feridas ou desaparecidas. O terremoto e o tsunami causaram extensos danos materiais, destruindo casas, edifícios, estradas, pontes. Cidades inteiras foram inundadas e arrastadas, especialmente nas áreas costeiras. Além dos impactos do terremoto e do tsunami, o desastre nuclear de Fukushima Daiichi ocorreu como resultado direto. O tsunami inundou a usina nuclear, danificando sistemas de resfriamento e levando a vazamentos radioativos. Isso resultou em evacuações em massa e sérias preocupações sobre a segurança nuclear. A reconstrução, após o terremoto do Japão em 2011, foi um esforço massivo e contínuo. A recuperação levou anos e ainda está em andamento em algumas áreas. O governo japonês, com apoio da comunidade internacional, concentrou-se na reconstrução de comunidades, na melhoria da infraestrutura e na implementação de medidas de segurança sísmicas mais rigorosas. 3. Terremoto de Sumatra. Em 2005, com magnitude de 9,1 na escala Richter, esse terremoto também gerou um tsunami, resultando em devastação de vários países do Sudeste Asiático. Este terremoto foi devastador e ocorreu em 26 de dezembro de 2004, perto da costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. O terremoto de Sumatra foi uma das catástrofes naturais mais mortais da história moderna. Estima-se que mais de 230 mil pessoas perderam a vida e 1,7 milhões ficaram desabrigados devido ao terremoto e ao tsunami subsequente. Isso fez dele um dos terremotos mais mortais já registrados. O terremoto de Sumatra gerou um tsunami maciço que se espalhou por todo o Oceano Índico, afetando várias nações costeiras. O tsunami atingiu países como Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Maldivas e outros. Cidades costeiras foram devastadas e inúmeras comunidades foram inundadas. A reconstrução após o terremoto de Sumatra e o tsunami foi um esforço global significativo. Levou anos para que muitas áreas se recuperassem totalmente dos danos. A ajuda internacional foi fundamental para apoiar os esforços de recuperação e reconstrução. O terremoto de Sumatra de 2005 é um triste lembrete das devastadoras consequências que podem resultar de terremotos e tsunamis. 4. Terremoto do Alasca. Em 1964, com magnitude de 9,2 na escala Richter e o nível de 11 na escala Mercalli, esse terremoto causou extensos danos em Anchorage e mudou a topografia da região. Esse terremoto massivo ocorreu em 27 de março de 1964. Foi um dos terremotos mais poderosos já registrados. O terremoto do Alasca de 1964 causou um número relativamente baixo de vítimas diretas, em grande parte devido à baixa densidade populacional na região afetada e à antecipação de tsunamis que permitiu evacuações. Cerca de 131 pessoas perderam a vida como resultado direto do terremoto e tsunami subsequente. O terremoto no Alasca causou extensos danos materiais, incluindo a destruição de muitos edifícios. Houve deslizamentos de terra, rachaduras no solo e a mudança da topografia da região, como o afundamento de áreas costeiras. A reconstrução após o terremoto do Alasca foi um esforço considerável que durou anos. O governo e as comunidades locais trabalharam juntos para reparar infraestruturas danificadas, reconstruir edifícios e melhorar a preparação para terremotos. Isso inclui a implementação de regulamentações de construções mais rigorosas para garantir a resiliência em futuros eventos sísmicos.
5. O terremoto do Oceano Índico. Em 2004, com magnitude entre 9,1 e 9,3 na escala Richter e níveis de 11 a 12 na escala Mercalli, este terremoto provocou um tsunami que afetou 14 países e causou uma tragédia global. Esse terrível terremoto ocorreu em 26 de dezembro de 2004 e foi um dos terremotos mais poderosos já registrados e teve um impacto global. Estima-se que mais de 226 mil pessoas perderam a vida devido ao terremoto e tsunami subsequente. As vítimas vieram de 14 países afetados, incluindo Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros. Foi uma das catástrofes naturais mais mortais já registradas. O tsunami gerado pelo terremoto no Oceano Índico de 2004 foi extremamente destrutivo. Ondas gigantes varreram comunidades costeiras, destruindo edifícios, infraestruturas e causando inundações generalizadas. Aldeias e cidades inteiras foram arrasadas, resultando em uma catástrofe humanitária. Esse terremoto e tsunami são lembrados como uma das maiores tragédias naturais da história recente e destacam a importância da prevenção e preparação para desastres naturais em todo o mundo. 6. O Grande Terremoto do Chile. Em 1960, com uma magnitude incrível de 9,5 na escala Richter e nível de 12 na escala Mercalli, esse terremoto abalou o Chile e causou um tsunami devastador que afetou até o Havaí. O grande terremoto ocorreu em 22 de maio de 1960, na região de Valdívia, no sul do Chile, e é considerado o terremoto mais poderoso já registrado na história. Esse terremoto resultou em uma tragédia significativa. Estima-se que entre 1.000 e 6.000 pessoas perderam a vida devido ao terremoto e ao tsunami subsequente. A ampla faixa de estimativas se deve às dificuldades em contar com precisão as vítimas devido à extensão da destruição. O terremoto do Chile causou extensos danos materiais. Além do tremor violento, gerou um tsunami que afetou várias áreas costeiras, tanto no Chile quanto em outras partes do Oceano Pacífico. Cidades costeiras foram devastadas e a infraestrutura foi gravemente danificada. A reconstrução desse terreno foi um esforço gigantesco que levou vários anos. O governo chileno concentrou-se na restauração da comunidade e na reconstrução dos edifícios e na melhora de sua infraestrutura, e a ajuda internacional desempenhou um papel crucial para esse processo de recuperação. E agora, um fato curioso. Você sabia que a Lua também pode causar pequenos terremotos na Terra? Isso acontece devido à influência gravitacional da Lua. À medida que a Lua se move em sua órbita, suas forças de maré afetam a crosta terrestre, desencadeando terremotos muito menores, conhecidos como terremotos de maré. Nossa jornada pelo mundo dos terremotos nos mostrou o quão fascinantes e ao mesmo tempo destrutivos esses eventos podem ser. Me conte aqui nos comentários o que você achou desses 6 terremotos. Não se esqueça de se inscrever para ver mais conteúdos como esse e de deixar seu like para apoiar o canal. Até a próxima!